Salve galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Adriano do RPG na Casa e hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Então, se você gosta de um jogo investigativo, onde você vai entrar em um universo cheio de mistérios, insanidade e medo, então fica aqui com a gente porque hoje a gente vai fazer a nossa ficha no universo de Ordem Paranormal. Então, bora lá? Certo, pessoal, vamos lá para a nossa primeira etapa da criação da ficha de personagem, certo? Então aqui a gente já está com o livro em mãos, né? Tem duas opções, tá, de ficha, tem essa aqui com fundo preto e tem essa com fundo branco, tá? Tem essas duas opções. Como eu gostei dessa, eu já preenchi o nome do meu personagem aqui, Jay, vou utilizar ela. Então a gente vai definir aqui rapidamente o conceito do nosso personagem respondendo essas perguntas. Então, o nome eu já preenchi, então o que ele fazia antes de encontrar, né, o paranormal ou a ordem. Então, o meu personagem ele vivia viajando o mundo, né, ele é alguém muito rico, então ele viajava o mundo curtindo festas e tudo que o dinheiro, né, pode proporcionar de bom para ele, né, ele é de uma família muito rica. E qual evento desencadeou o primeiro contato dele? Então, em uma dessas viagens, né, que ele fez para o exterior, ele teve o primeiro contato dele com o paranormal e isso instigou muito a curiosidade dele, né? Então, enquanto ele conhece do outro lado, ele conhece muito pouco, mas ele está disposto a usar o dinheiro, os recursos que ele tem para descobrir o máximo de informações possíveis, tá? Como ele se comporta em uma cena de investigação? Bom, ele, como alguém que sempre teve tudo na mão ali, né? Normalmente nas cenas de investigação, ele sempre costuma se impor bastante, pedindo para as pessoas do grupo realizar algumas pequenas tarefas para ele, como se elas fossem algum tipo de empregado dele. É assim que ele se comporta. Então, como o meu personagem se comporta nas cenas de ação? Quando tem alguma cena de ação, ele é o primeiro a tomar a iniciativa e ir para cima. Agora vamos para os atributos da nossa ficha de personagem, né? Aqui a gente tem 5 atributos: agilidade, força, intelecto, presença e vigor. Tá? Cada um deles faz parte de um grupo de perícias específicos, né? É importante você verificar para ver qual as perícias combinam mais com o seu personagem, né? Nós temos 4 pontos para distribuir entre esses 5 atributos. Você pode inclusive zerar algum deles para ter um ponto adicional, né? Então poderia, por exemplo, zerar o vigor para ter 5 pontos, né? Então essa é uma possibilidade, né? Nós não vamos zerar nenhum. Eu vejo o Jay como um personagem muito forte, né? Do contrário, ele não teria coragem, talvez, para enfrentar as criaturas. Então, eu vou deixar ele com 3 pontos em força, tá? Ele, como uma pessoa que se comunica muito bem, né? Eu vou deixar ele com 2 em presença, porque a presença está bem ligada a algumas perícias sociais, pode ser interessante para ele. E ele, como alguém resistente, né? Ele como alguém que tem uma resistência adicional, né? Então eu vou colocar ele com um ponto em vigor. Então distribuí meus 4 pontos, né? Agora, Bom, pessoal, é importante pontuar para vocês que quando vocês zeram um atributo na ficha de personagem de vocês, toda vez que você for fazer um teste, né, de perícia que utilize esse atributo, se você tiver 0, você vai sempre jogar 2d20 e vai ficar com o pior resultado. Então é importante você pensar sobre isso para ver se de fato vale a pena ou não para você, certo? Agora, nesta etapa, a gente precisa definir a origem do nosso personagem. Como vocês podem ver, a lista de origens é muito ampla, né? Tem muitas opções aí para você escolher e definir para o seu personagem que mais combina para ele, né? A nossa origem já está escolhida, né? Lembrando que quem escolheu foram as pessoas que participaram na enquete lá no nosso Instagram. Depois eu vou falar para você que gostaria de participar, como você faz. Então, nós temos a origem magnata, então você pode marcar magnata aqui em cima em origem. E eu começo com diplomacia e pilotagem. Então, diplomacia eu já marquei aqui, ó, tá vendo? E pilotagem, nessa ficha, você marca um Tzinho, tá vendo? Você clica no Tzinho e já fica como treinada essa perícia. Além disso, eu tenho essa habilidade aqui que é patrocinador da ordem. Então, meu limite de crédito é sempre considerado 1 acima do atual. Então, eu vou marcar essa habilidade aqui e assim a gente já
termina de preencher a etapa da origem. Certo, agora nós vamos para uma das etapas mais importantes da criação da nossa ficha de personagem, é que definir a classe dele. O meu personagem vai ser um combatente, né? Mas tem outras opções aí que você pode definir para o seu personagem, como por exemplo o especialista, que é um personagem mais versátil, habilidoso, ou até mesmo o ocultista, né? Que é uma outra opção, que é um personagem que domina os rituais aí com maior habilidade. Uma opção interessante também. Bom, aqui na nossa classe combatente, né? Então a primeira coisa que você pode marcar aí da sua ficha é aqui a sua classe aqui em cima, né? O Next 5% ele mostra aqui, tá vendo? Então eu já começo com a habilidade ataque especial. Então posso vir aqui, né, copiar esse trecho e marcar aqui nesse espaço, né, reservado para as habilidades do meu personagem. Esse é um dos primeiros passos que você pode ter aí. Depois, claro, eu vou marcar aqui as minhas proficiências, que são as armas, né, e proteções que eu sei usar. Você marca, né, nesse campo na sua ficha. E agora eu vou marcar aqui os pontos de sanidade inicial. Então começo aqui, ó, como vocês podem ver, com 12 pontos. Então você vem aqui na sua ficha, ó, nesse bloco onde tem sanidade, marca os pontos. Depois eu vou marcar os pontos de esforços iniciais aí. Então eu tenho 2 mais a minha presença. Então como eu tenho 2 de presença, eu começo com 4 pontos. E agora os meus pontos de vida inicial. Então eu tenho 20 pontos mais o meu vigor. Eu tenho 2 de vigor. Então 22 pontos de vida iniciais. Agora tem as perícias treinadas que a gente precisa definir. Então meu personagem ele tem luta ou pontaria, né? Então eu tenho que escolher uma dessas duas. E fortitude ou reflexo, também uma das duas eu tenho que escolher, né? E eu tenho direito a uma quantidade de perícias igual a 1 mais o meu intelecto, né? Então F, tem intelecto baixo, né? Então vamos lá. Entre luta e pontaria, eu vou escolher luta, tá? Como treinado. Então nessa ficha aqui é só você marcar um T que já fica o treino. E entre reflexos e fortitude, eu vou escolher fortitude. Fortitude tem algumas mecânicas que ajudam aí a reduzir dano, então eu gosto mais de fortitude. As outras perícias, bom, eu vejo meu personagem utilizando armas de fogo, então não tem como ele não ter a perícia pontaria, né? Porque senão ele vai ter valores, vai ter uma chance muito baixa de atingir quando ele estiver atirando. Então eu vou deixar a pontaria, e como ele normalmente toma iniciativa muito rápido quando ele se depara com criaturas, né, ou com qualquer situação, então eu vou marcar aqui como treinado iniciativa, vai ser a última perícia dele. Bom pessoal, nós temos 2 avisos aqui para vocês hoje. O primeiro é que, se você gostaria de participar com a gente no canal, né, e ajudar a gente a decidir os próximos sistemas que nós vamos fazer a ficha aqui com vocês, saiba que isso é totalmente possível. E como você pode fazer isso? Você segue a gente lá no Instagram, @rpgnacasa. Lá nós fazemos as enquetes, onde todo mundo pode ir lá votar para escolher qual sistema a gente vai fazer o próximo vídeo de ficha aqui no canal, né? Desta vez, as primeiras pessoas a votar em ordem que ganhou foram a Bela e a Laura, e elas escolheram a origem, magnata, e a classe combatente. Foram escolhidas por ela. Então, obrigado por vocês participarem com a gente. Obrigado a todos que também deixaram seu voto lá para contribuir com a nossa enquete, tá? E o segundo aviso aqui, se você tem interesse em participar de alguma mesa de RPG, saiba que a gente tem o nosso grupo lá no Discord. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá no canal Aviso Jogos sempre surge mesas para galera estar participando. Então se você é um jogador iniciante ou veterano, não importa, e está procurando por uma mesa para jogar, passa lá e participa do nosso canal com a gente. Então bora dar os toques finais na nossa ficha de personagem aqui, pessoal. Então vamos lá. Agora a gente vai definir os equipamentos. Então nós, como recrutas, a gente tem 2 equipamentos, né, para escolher aí de categoria 1, certo?
No meu caso, eu tenho uma exceção, por quê? Porque a minha origem, né, magnata, me dá o benefício de escolher os meus itens como uma categoria acima. Então eu poderia escolher como operador. Isso significa que eu teria um item de categoria 2 e 3 itens de categoria 1. Eu vou escolher esse item de categoria 2 para mostrar para vocês, certo? Como funcionaria. A gente vai falar da capacidade de carga daqui a pouco, tá? Mas vamos aqui para os itens, né? Porque aqui a gente tem as armas simples e as armas táticas, tá? Então você tem que verificar na sua ficha se você tem as proficiências para utilizar esses itens. Então no meu caso eu tenho proficiência tanto com arma simples, tanto com arma tática e com proteção leve. Então eu posso escolher esses itens, tá? Eu tenho a katana aqui, né? Eu escolhi essa arma para o meu personagem, então eu já marquei aqui, ó. Tá o tipo dela marcado, que quando tá o tipo C é cortante. Ela é uma arma de combate corpo a corpo, certo? O dano dela tá marcado aqui, ó, tá vendo? 1d10 e o crítico dela é 19/20, né? Ah, mas por que a sua está 17/20? Porque eu coloquei um aprimoramento nela, né? Uma modificação, na verdade. Então vamos lá, ó. Vocês estão vendo aqui que ela tá categoria 1, certo? Então como eu tenho um item de categoria 2, eu posso vir aqui embaixo e colocar uma modificação nela. O que significa isso? Cada modificação ela aumenta a categoria da arma em 1. Então, se eu colocar uma modificação aqui na minha katana, ela vai virar categoria 2. Então, eu coloquei essa modificação perigosa. Então, a lâmina da minha katana é extremamente afiada e a margem de ameaça aumenta em 2. Então, é por isso, né? A margem de ameaça aqui é o crítico dela. Então, ao invés de ser 19, foi para 17. Tá? Além disso, eu também peguei uma proteção leve. Como que funciona a defesa? Normalmente a defesa é 10 mais o seu atributo agilidade. Então seria 11. Mas eu escolhi uma proteção leve, que eu tenho proficiência, ela me dá mais 5. Então eu fico com um total de 16 na defesa. Tá. Cada um desses itens tem um espaço. Então a proteção leve ela é um item de categoria 1 que ocupa 2 espaços. A katana, como vocês podem ver aqui em cima, ela é um item de 2 espaços também. Então como que eu sei se eu tenho espaço para carregar esses itens? É muito simples, né? Os itens no geral normalmente eles ocupam um espaço. Se você escolhe uma arma de 2 mãos ou uma proteção leve, esses itens normalmente costumam ocupar 2 espaços e proteções pesadas ou itens volumosos 5 espaços. Para você saber se você tem esse espaço para carregar tudo isso, simples. Você olha o seu atributo força. Então se você tem 0 de força, você só tem 2 espaços. Se você tem 1 de força, você tem 5 espaços. E se você tem 2 de força, 10 e assim por diante. Então aqui, como eu tenho muita força, eu não preciso me preocupar muito com essa questão do espaço. Bom, se você quiser ter um item, né, com modificação, é simples. Você pode escolher um item, aqui no caso uma arma simples, né, que ela é categoria 0, e aplicar uma modificação, né? No caso você não tenha essa... Você não escolha a origem magnata e mesmo assim queira ter um item um pouco melhor, né? Então assim a gente encerra, né, a nossa ficha de personagem. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, não esquece de compartilhar com seus amigos. E se você tiver dúvidas também ou sugestões, deixe aqui embaixo nos comentários. Tá certo, galera? Fui!